a transformação, ela gera medo. Medo do desconhecido, medo da exposição, medo do ridículo, mas encontrar esse tesouro é o mais importante na sua vida. Porque é ali que você vai realmente compreender o que você veio fazer aqui nesse mundo e como que você pode impactar a vida das pessoas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Acelerando Sua Liderança. Nesse programa eu conto um pouco como você pode acelerar, fazer a sua carreira deslanchar, ser um profissional desejado. Eu sou Érica Guerra, eu sou especialista em desenvolvimento de liderança, já atuo com líderes e lideranças há mais de 15 anos. O episódio de hoje é como você pode transformar a sua liderança. E a transformação da liderança é a nossa pauta aqui. E se você sabe que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas que você conhece, chame eles para participarem com a gente, compartilha aqui essa live para ele poder acompanhar e ter também esse aprendizado e esse desenvolvimento para ele ser também um líder de pessoas que é valorizado e desejado pelo mercado. Então vamos lá. Falar em transformar a liderança, o que eu estou dizendo, né? O que significa transformar a sua liderança? Significa que você vai sair de um nível de liderança, que é o nível de liderança que você exerce hoje, da forma como você faz, tendo os resultados que você tem, para alcançar um nível de liderança diferente do que você está trabalhando hoje, fazendo hoje. E por que isso é importante? E por que você precisa trabalhar a sua liderança? É importante porque o mercado está mudando. O mercado quer líderes de pessoas que saibam gerir, que saibam dar feedback, que saibam conduzir os times, que saibam fazer o time trabalhar junto, alcançar resultado e que isso realmente faça as pessoas se sentirem valorizadas, sentirem que elas fazem parte de um time, sentir que elas podem dar o melhor que elas têm. Não que os resultados não sejam importantes, o resultado em si, né, indicadores, produção e outros resultados que a gente busca ali no dia a dia, mas quando olhamos para as pessoas na sua essência, o resultado ele é uma consequência. E por isso que transformar a sua liderança é importante. Aí, né, tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu tenho resultado com o meu time da forma como eu lidero. E aí o resultado em si, né, ele deixa de ser o mais importante já há algum tempo e agora mais ainda. Então, se você lidera olhando para as pessoas, entendendo o que é importante para as pessoas e trazendo isso para o seu dia a dia, o resultado ele é uma consequência. Ele não é o centro de tudo, né? O centro de tudo são as pessoas. E é isso que as empresas estão buscando, porque cada vez mais elas estão percebendo e compreendendo o quanto é importante ter líderes nos seus times que sabem gerir as pessoas e conduzir as pessoas ao que a organização precisa. Então é sobre isso, tá? Então mesmo que você diga que você já está em posição de liderança há muito tempo, que você já sabe conduzir o seu time, né? E que você já tem uma forma de liderar, transformar a sua liderança vai ser importante para você continuar sendo um profissional valorizado e desejado. E se você ainda não encontrou, você ainda não alcançou esse lugar, esse conteúdo é para você também, tá? E aí, olha só, eu não vou falar aqui hoje sobre como você vai trabalhar a liderança com o seu time, ali no dia a dia com a equipe. Eu não vou falar sobre como você vai conduzir o time para alcançar resultados. Não vou entrar nesse aspecto hoje. O que eu vou falar aqui está pautado na sua liderança, em como você transforma a sua liderança, ou seja, a sua forma de liderar. Então, esse vai ser o assunto e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Transformar a liderança, sair do estado e chegar a um outro estado. Como é isso? Né? É você estar atento ao que está acontecendo no mundo, ao que as organizações estão precisando, ao que está sendo valorizado, ao que está sendo buscado, e você ir adaptando a sua liderança a cada movimento que vai acontecendo. Se você por algum momento, por alguma razão, não acompanha, continua ali fazendo as coisas do mesmo jeito sempre, há anos, eu tenho uma triste notícia para você. Muito provavelmente, nos próximos 2, 3 anos,
você não vai estar sendo um profissional em posição de liderança que é valorizado e que é desejado pelo mercado. Por quê? O que está sendo exigido é um pouco diferente do que era no passado. Então, isso tem transformação. Então, se você estiver em transformação junto com essa transformação do mercado, você vai continuar sendo um profissional valorizado e desejado. E para quem está começando a liderança, está mais recente na posição de liderança, aí que precisa estar mais atento para ir adaptando a sua liderança e continuar o seu desenvolvimento. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Nosso último encontro, nós falamos um pouco sobre como olhar e aplicar os seus pontos fortes faz diferença, você ser quem você é e realmente usar essa fortaleza para chegar até as pessoas que você lidera. Nós falamos bastante sobre isso, então se você quiser buscar esse aprendizado que eu falei na quarta-feira, vou deixar na descrição do vídeo para você e você pode ter acesso. E hoje eu vou dar continuidade aqui, mas não se preocupe, se você não assistiu o episódio passado, não tem problema, você vai conseguir acompanhar comigo aqui tranquilamente e depois, se você quiser entender o que foi falado e complementar esse aprendizado, né, fica à vontade. Mas você não vai precisar voltar lá agora, você pode fazer isso depois em outro momento, tá? E só para relembrar aqui um ponto importante que eu trouxe para vocês. Como que eu trabalho os pontos fortes, né? Como que o líder pode trabalhar esses pontos fortes? Duas dicas. A primeira foi sobre refletir o que você faz bem, quais são os seus talentos que você já desenvolveu e qual é a marca única que você deixa por onde você passa. A segunda dica foi perguntar para as pessoas que você confia. Então, quem você confia, que você sabe que quer que você se desenvolva, quer que você cresça, quer que você vá crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, pergunta para essa pessoa quais são os talentos que você já desenvolveu, qual é a marca única que você deixa por onde você passa. Isso aqui é um grande primeiro passo. Quando você se conhece, você entende a sua capacidade, aquilo que você pode fazer de melhor, isso faz toda a diferença no seu desenvolvimento. E aí, olha só o que eu trouxe para vocês aqui hoje. Além desse exercício que eu trouxe de reflexão, de autorreflexão e de pedir alguém para te falar como eles te percebem, existe um assessment que eu já comentei aqui nos episódios anteriores, que é um assessment do Instituto Gallup. E esse assessment do Instituto Gallup, ele chama Clifton Strengths. O Instituto Gallup é um instituto de pesquisa que ele aprofunda o comportamento nas organizações e ele faz muitas pesquisas nas organizações. Então ele já tem um banco de dados muito grande. A partir desse banco de dados, identificando e pesquisando sobre pontos fortes, esse instituto, ele fez um assessment e esse assessment, ele mostra quais são os seus pontos fortes a partir de uma pesquisa que você responde. Então, você vai lá dentro do link, né, que é disponibilizado dentro do site, responde as perguntas e ele te entrega um relatório, né? Você é pago esse assessment e ele te entrega um relatório. E nesse relatório, ele vem mostrando quais são os seus pontos fortes e considera a estrutura de pesquisa deles. Então, a estrutura de pesquisa deles é essa aqui, ó. Ele mostra, né, os seus pontos fortes dentro de 4 domínios, dentro de 4 estruturas. Então, dentro da execução, dentro da influência, dentro do relacionamento e dentro do planejamento estratégico. Então, quando você vai respondendo as perguntas, ele já te leva para um desses quadrantes como ponto assim, de destaque. E ele vai mostrando como que você está inserido nos demais quadrantes. Então, teve um episódio aqui que eu mostrei para vocês o resultado de uma pessoa real, uma pessoa que foi lá, fez o assessment e me autorizou trazer aqui para vocês o resultado dessa pessoa. Então, eu trouxe uma parte do relatório, o resultado desse profissional que me autorizou, e hoje eu trouxe o restante para vocês verem como ele aparece. Então, no primeiro episódio que eu mostrei o resultado, eu mostrei lá para vocês, né? Ele veio mostrando uma característica, tem várias, e eu mostrei só uma, até para não ficar tão extenso, mas o mais importante era vocês entenderem como aparece esse resultado. E aí ele mostra, né, quais são as características mais marcantes, como que você pode usar essas características, e mostra também quais são os pontos cegos dessas características de pontos fortes. E aqui um ponto importante para você. Quando você identifica
as suas características mais marcantes, ou seja, os seus pontos fortes, ele vem ali carregado também com alguns pontos cegos. E esses pontos cegos, eles podem ser armadilhas no seu desenvolvimento. Porque você pode achar assim, não, nisso aqui eu sou tão bom, mas tão bom, que eu não preciso me preocupar com algumas coisas ali que podem atrapalhar. E isso não é verdade. Você precisa prestar atenção em alguns pontos cegos que vão ser retroalimentados com o que as pessoas te dizem. Por exemplo, se aparecer lá para você, né? Eu vou pegar o exemplo do que eu trouxe para vocês nesse episódio. Aparece lá que esse profissional tem um perfil analítico. Como ele tem um perfil analítico, ele gosta de aprofundar, de entender o que está acontecendo, de ter mais detalhes, de ter mais informações. Isso faz parte da característica do ponto forte dele, tá? Isso é muito bom. E ele precisa usar essa característica, esse ponto forte, no que realmente vai se destacar. Por exemplo, num planejamento de projeto, no início de um projeto grande, para analisar dados, estatísticas, para começar um novo trabalho. Então, entender como isso se estrutura é muito importante. E qual é o ponto cego dessa característica que eu mostrei aqui para vocês? É o de, às vezes, passar a impressão de que não se importa com as pessoas. Então, é uma característica que esse profissional ele vai sempre precisar cuidar, né? Ele vai sim se preocupar com os dados, com os indicadores, que é o ponto forte dele. No entanto, ele vai cuidar desse ponto cego para que ele não passe essa impressão de que ele não está se preocupando, não está se importando com as pessoas dentro do processo, tá? Então, é nesse sentido aqui. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo me acompanhar aqui? Acompanhar o raciocínio? Estou conseguindo passar aqui para você? E aí, por que isso é importante? Tem um exemplo que é contado no livro Descubra Seus Pontos Fortes, que é um exemplo muito interessante. Ele fala justamente dessa característica, né? Tinha uma profissional executiva e ela estava numa posição de vendas. E era uma posição que para ela era muito desafiadora, porque ela já gostava de conversar um pouco mais, de envolver um pouco mais com o cliente, de ter uma interação um pouco maior. E o modelo de vendas que estava na empresa era um modelo um pouco mais agressivo, e isso a incomodava muito. E ela começou a acreditar que ela não tinha capacidade de exercer aquela posição. E aí, ao longo, né, desse amadurecimento, dessa construção, ela começou a ver que naquele formato ela realmente não tinha condições de conduzir, porque não era o jeito dela. Ela não fazia aquilo da forma como ela deveria. Era considerada como baixa performance. Fala, não, você não consegue exercer, você não consegue fazer aqui uma venda no formato que a gente tem. Só que nesse contato com as pessoas, nesse aprofundamento, ela fazia isso muito bem. E aí o que ela fez? Ela trouxe isso para a atividade dela no dia a dia e ela começou a incrementar esse contato, essa absorção, e ela começou a ter resultados assim muito bons, muito importantes. Qual foi a conclusão disso? Você precisa fazer aquilo que você realmente tem habilidade, que você tem esse talento, que você tem esse dom. Não adianta você forçar a pessoa a ser daquele jeito que você quer, porque ela não vai conseguir dar o melhor dela, ela não vai conseguir ter o resultado que você quer. E ela vai se sentir incompetente naquela função. Qual é o caminho aqui? Identificando os seus pontos fortes como líder, você vai também identificar os pontos fortes das pessoas que trabalham com você. Acionar essas pessoas para elas fazerem aquilo que elas conseguem fazer de melhor, aquilo que elas conseguem entregar de melhor. E aí não tem limite, né? E você vê a pessoa florescendo, vê a pessoa desabrochando. E foi o que aconteceu com essa executiva. Fazendo a atividade de vendas da forma como ela se sentia mais confortável, ela desabrochou e eles conseguiram alcançar resultados muito melhores dentro da organização. Então é sobre isso, né? Então entender os seus pontos fortes vai te levar para essa outra conexão com você mesmo, entendendo até onde você vai, como você vai, o que te deixa confortável, o que não, e levando isso para as pessoas também, para elas também encontrarem onde elas vão exercer melhor a posição delas e vão conseguir entregar melhor aquilo que elas têm. E aí, olha só, eu trouxe aqui para vocês, né,
o resultado desse profissional real que fez o teste e ele me autorizou a trazer aqui para vocês. E o resultado dele, né, complementando aquela parte que eu já mostrei para vocês no episódio anterior, e eu vou deixar aqui na descrição, se você quiser retomar, mas isso não vai impactar em nada o entendimento aqui, pode ficar tranquilo, não precisa de você ir lá agora, pelo contrário, se você quiser voltar lá e assistir, vai ser um complemento, então não vai atrapalhar em nada aqui. Então, o resultado dele apareceu assim: você lidera com temas de pensamento estratégico apontados no relatório do Clifton Strengths. E o que é isso? O que isso significa? Você aprende a ajudar os indivíduos a absorver e analisar informações que podem proporcionar melhores decisões. Ou seja, no momento de tomar decisões e que precisam de informações, você vai ajudar muito esse grupo de pessoas que estiverem trabalhando e que vão precisar dessas informações para tomada de decisão de forma mais assertiva. E aí aqui ele mostra, ó, esse gráfico mostra a distribuição relativa dos seus resultados executivos. Então ele mostra que quando você foi respondendo o questionário, as suas respostas, elas ficaram distribuídas aqui dentro dos 4 domínios dessa forma. Então tá bem mais direcionado para o pensamento estratégico, tem ali um quê de influência, de execução, e no relacionamento ficou um pouco menor. Ou seja, tudo que for relacionado a trabalhar indicadores, trabalhar dados, trabalhar a tomada de decisão, trazer as pessoas para esse contexto, com dados, com informação, com a razão, você vai se dar bem. Então, prefira trabalhar com esses assuntos, porque nesses assuntos aqui você vai se destacar. É isso que o relatório está dizendo. E aí depois ele mostra aqui como ficou a distribuição dentro dos domínios a partir das respostas. Então aqui, a execução, quais foram os fatores que mais apareceram? Na influência, quais foram os fatores que mais apareceram? No relacionamento e no pensamento estratégico. Então aqui nesse gráfico dá para ver perfeitamente como que tá vendo aqui, ó, no pensamento estratégico, olha como que tem muito mais fatores de pensamento estratégico e de influência do que de relacionamento. Então aqui já mostra de uma forma muito mais clara onde estão essas preferências e isso vai retroalimentando a sua reflexão, o seu desenvolvimento e para a identificação dos seus pontos fortes. Até aqui tudo bem? Então vou mostrar aqui para vocês como que no relatório aparece para você tomar ação. Como você pode tomar ação? Como você pode colocar isso como ação no seu plano de desenvolvimento? Então, ó, estamos iniciando 2023, um momento assim propício, um momento mais favorável para você colocar isso em prática. Pensando no seu desenvolvimento, o que você tem feito para você trabalhar a sua liderança agora em 2023? Então, os elementos para você transformar a sua liderança estão aqui. Eu falei sobre identificar os pontos fortes e eu tô te dando aqui uma ferramenta que é uma ferramenta que vai te ajudar nessa identificação. E aqui nessa parte do relatório ele vem assim: como que você pode tomar ação a partir de tudo que eu te falei? Então ele fala aqui, ó, descobrir os seus pontos fortes é apenas o começo. É o começo dessa jornada. O Charles colocou aqui, né, Charles? Difícil tarefa. É uma tarefa difícil e ela é o início da sua transformação. Por isso que ter ajuda é muito importante nesse caminho. E aí ele fala assim, ó, alcançar a excelência depende da sua capacidade de desenvolver e aplicar os seus pontos fortes e maximizar o seu potencial. Todos nós temos talentos que são natos. A diferença faz quando você coloca tempo, coloca energia para desenvolver esses talentos. Quando você coloca tempo e energia para desenvolver os seus talentos, isso vira um ponto forte. O seu ponto forte, você vai otimizar, vai maximizar os seus resultados quando você usa bem os seus pontos fortes. E o que esse relatório traz aqui é exatamente isso. Para você usar bem os seus pontos fortes, você precisa entender como que você vai utilizar ali no dia a dia. E é isso que ele fala aqui. Então ele fala que você pode compartilhar os seus pontos fortes com outras pessoas, ter essas conversas e compreender, né, como que você vai otimizar esses pontos fortes e aqui conversar com o seu líder direto, com o corpo diretivo da sua empresa, para compreender como que você pode otimizar os seus pontos fortes, vai fazer toda a diferença. Encontrar um coach, encontrar um mentor que possa te orientar e te conduzir nesse desenvolvimento. E aqui, de novo, a ajuda, ela é muito importante para o seu desenvolvimento nos pontos fortes. E
aí, o que eu faço com isso? Ter alguém que te ajuda, ter alguém que te acompanha nesse desenvolvimento vai fazer toda a diferença, porque de fato você precisa de orientação. E a orientação faz muita diferença. E por que eu te falo isso, que faz muita diferença? Porque para mim fez muita diferença. E essa é a minha missão aqui, né? Quando eu trago esse conhecimento, quando eu compartilho isso com vocês, é te ajudar a encontrar esse caminho de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil, muito mais rápido do que eu encontrei, né? E ter essa ajuda, ter orientação faz toda a diferença. E aplique seus pontos mais fortes diariamente. Então, no dia a dia, como que você vai aplicar os pontos fortes? Saindo do automático. Se você começar a refletir, o que você está fazendo? Para que você está fazendo? Por que você está fazendo? E como que você direciona isso para usar os seus talentos, usar os seus pontos fortes? E isso vai impulsionar a sua transformação, a transformação da sua liderança, vai te levar a ser esse líder de pessoas que é valorizado e que é desejado pelo mercado. E olha só que interessante como ele vem para aplicar no seu dia a dia, para você conseguir realmente fazer o que vai fazer diferença na sua trajetória e mostrando o que você tem de melhor. Então, nesse exemplo aqui, que é um exemplo de um profissional real, de um líder de pessoas que gera equipes, ele me permitiu abrir aqui para vocês. Nesse caso, olha como o relatório aparece para ele, ó. Como você pode progredir com seus principais pontos fortes? Ainda dá uma ajuda aqui, né? Como que você pode progredir? Usa a sua abordagem lógica e objetiva para tomar decisões importantes. Então, quando tiverem decisões importantes, você sabe que você pode entrar para ajudar a decidir. E isso vai ser um diferencial para o time. Tenha sempre pelo menos 3 opções em mente para que você possa se adaptar às circunstâncias quando elas mudarem. Então, como esse profissional aqui, o relatório dele apareceu que ele tem estratégia mais forte, já trabalha isso de uma forma intencional. Se você está no movimento, no momento que é um momento difícil, já faz esse exercício de pensar 3 opções. Quais são as 3 opções aqui que a gente pode seguir caso essa aqui não dê certo? Você tem habilidade para isso, isso vai ser muito mais fácil para você do que para outra pessoa com um perfil que não é estratégico. E o que tem de ruim nisso? Nada. Só tem coisas boas. Sabe por quê? Naquilo que você tem de melhor, você entrega. E as outras pessoas também, entendendo, compreendendo o que elas têm de pontos fortes, o que elas têm de melhor e como elas podem contribuir mais para o time, elas vão se sentir muito mais envolvidas, vão se sentir muito mais participantes do dia a dia da organização e das decisões, se elas puderem contribuir com o que elas têm de melhor. E passa por isso aqui, por identificar qual é o meu ponto forte, né? Como que eu contribuo melhor para o time? E aí eu te falo uma coisa com certeza. Se você estiver participando de um time como líder, né? Você está ali como líder. E se você não está sentindo que você está contribuindo, muito provavelmente você não está no lugar ou você não está colocando ali os seus pontos fortes. Porque se você estiver usando seus pontos fortes ali dentro daquele time, com certeza você vai se sentir contribuindo, você vai sentir que você está ali dando o melhor que você pode para esse time e ele vai funcionar muito bem. E as pessoas vão sentir que você está contribuindo de uma forma muito, muito, muito importante. Então aí ele fala de cada uma das características que apareceram no teste. Vocês podem ver aqui que o verde, que é a cor do estratégico, ele aparece mais vezes e os outros aparecem menos vezes. Então, o recado aqui é: use o que você tem de melhor, use os seus pontos fortes, use onde os seus pontos fortes vão ser valorizados, use onde você pode contribuir mais para o time. Esse é o contexto aqui. Então, olha, o que eu te trouxe aqui hoje? Eu trouxe uma reflexão, que é refletir sobre seus pontos fortes, perguntar a outras pessoas quais são esses pontos fortes e complementando aqui os resultados do assessment do Clifton Strengths, do Instituto Gallup, que mostra, quando você responde algumas perguntas, quais são os seus traços mais fortes e como que você pode otimizar a utilização dos seus pontos fortes. E aí, o que é mais importante aqui? Você entender, compreender quem é você e como você pode contribuir para o mundo. Como que você vai contribuir para as pessoas? Como que você vai ali entregar a sua essência? Quando você sente que você entrega o que você tem, a sua essência, você sente que você tem uma fortaleza, que você é forte, você tem confiança para fazer isso. Você sabe o que você quer entregar ali.
Mas se você estiver olhando do lado onde está faltando, isso eu não sei, isso eu não consigo, e não entende como você pode realmente contribuir, isso te enfraquece. E aí você se sente frágil, e aí você se sente fraco para lidar no dia a dia, para lidar com as questões, para influenciar as pessoas, para liderar as pessoas, para trabalhar a sua carreira, para ser esse líder de pessoas que é valorizado e desejado pelo mercado. Então, olha só os benefícios que você pode ter quando você trabalha o seu autoconhecimento, a sua visão, entender os seus pontos fortes. Você vai se sentir muito mais confiante para fazer a sua trajetória ser uma trajetória de sucesso, para ser a trajetória que você quer para você. Faz sentido? Me diz aqui, tem uma pergunta aqui, olha que pergunta interessante, pergunta do Charles. Como eu consigo resgatar aquele colaborador que se sente anulado na equipe? Uma dica, Charles, rápida, que você vai ver que já vai dar resultado, tá? E simples de fazer. Chama ele para conversar. Entende com ele o que está acontecendo, como ele se sente, o que você pode fazer para ajudar, como as coisas estão acontecendo. Esse é o passo, assim, essencial que eu posso te dar aqui. E aí você vai ver que já vai fazer muita diferença. E construir com ele esse caminho, de identificar com ele o que ele pode entregar de melhor para o time. Quais são as características dele, que ele tem habilidade, que ele se sente bem fazendo pelo time? Coloca ele, né, para fazer essa atividade. E aí, se cada pessoa da sua equipe você lidar dessa forma, você vai ver que vai fazer uma transformação imensa no time. E aí você pode pensar assim, né, invertendo a pergunta, e eu, né, como que eu posso me resgatar, porque eu tô me sentindo anulado, tô me sentindo assim, eu não tô sendo desejado pelo mercado. Faz essa reflexão, pega uma folha de papel e escreve. Escreve sobre você, escreve o que você se sente bem fazendo, escreve o que você pode, como você pode contribuir mais, escreve o que te incomoda, escreve onde você gostaria de estar, que contexto é esse que você gostaria de ter. Você pode se surpreender, você vai se surpreender. E para finalizarmos, eu trouxe aqui uma reflexão que eu escrevi a partir do que eu tenho estudado e dessas conexões aqui que eu tenho feito com vocês. E é a seguinte: quando você acessa a sua essência, você lidera com excelência. Ou seja, parte do coração, parte de quem você é, do que você pode oferecer, que é seu, que está dentro de você, não é de mais ninguém. Então é isso! Levem com vocês essa frase, tá bom? Diz aqui, como você vai transformar a sua liderança? O que você leva na live de hoje? E eu vou compartilhar uma coisa aqui com você sobre essa questão do medo. Eu sempre trabalhei em empresas grandes. Então, desde quando eu me formei em administração em 2007. Pra vocês terem uma ideia. Já tem bastante tempo. E quando eu me formei, né, eu comecei já a trabalhar e todas as portas que se abriram, eu entrei. E eu sempre tive o valor do trabalho comigo muito forte. Eu gosto muito de trabalhar. Então eu trabalhava muito arduamente e fazia aquilo com muito prazer, né, de ir trabalhar, de aprender. Eu valorizo muito o aprendizado. E eu fiquei, né, trabalhando nessas empresas, mudei de empresas por mais de 15 anos, né, 16 anos mais ou menos. Quando eu saí, que eu decidi que eu queria sair do mundo corporativo, né, e as coisas foram caminhando para que tudo acontecesse, eu fiquei com muito medo quando eu percebi que eu poderia estar aqui com vocês, né, do digital, conhecer mais sobre o digital, conhecer um pouco mais desse mundo que eu não conhecia, porque como eu estava muito imersa nas empresas que eu trabalhava, eu não olhava para fora, eu olhava para dentro. E esse foi um erro também que eu cometi e que eu trago aqui para vocês ficarem atentos, não fiquem tão imersos assim, né? Que a rotina ela suga muito. E eu ficava muito imersa e não via o que estava acontecendo aí no mercado, no mundo. E quando eu saí, que eu comecei a perceber, eu falei, gente, que interessante. Só que para eu estar aqui com vocês, eu preciso aparecer, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso mostrar um pouco para você aqui do meu conhecimento, né, da minha trajetória. E isso me amedrontava muito, eu tinha muito medo. E aí um dia eu estava lendo o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, e uma parte do livro eu anotei, e isso já tem 1 ano e meio mais ou menos. Olha para vocês verem como é o processo de transformação. E aí essa frase eu anotei e eu não me esqueço. Era assim:
a caverna que você tem medo de entrar. Guarda o tesouro que você procura. Guarda o tesouro que você tanto quer. Ou seja, você está com medo de ir buscar o tesouro que está lá para você. Eu te confesso que aquilo não me encheu de muita coragem, mas eu compreendi que o que eu queria, que o tesouro que eu queria buscar, ele estava ali onde eu precisava entrar e adentrar, o medo, né, o receio, o pavor que eu tinha de me expor, de me mostrar, que é o que eu tô fazendo aqui para vocês. E por que que eu falo que naquele momento meu medo não foi embora? Porque a partir daquele momento eu entendi, eu compreendi, mas eu sabia que era algo que eu ia vencer todos os dias. E estar aqui com vocês hoje é parte disso, de eu vencer esse medo todos os dias. Então, a transformação, ela gera medo. Medo do desconhecido, medo da exposição, medo do ridículo, né? E tem vários medos ali por trás, mas encontrar esse tesouro é o mais importante na sua vida, porque é ali que você vai realmente compreender o que você veio fazer aqui nesse mundo e como que você pode impactar a vida das pessoas. E é isso que vai fazer você ter uma liderança de pessoas que é valorizada e desejada pelo mercado. Então, queria deixar essa mensagem aqui para vocês. Eu me emociono ao falar, porque eu tô falando, né, do porquê eu estou aqui e o que isso significa para mim. Eu quero deixar aqui um grande beijo, um grande abraço para vocês aqui nessa sexta-feira e que seja uma sexta-feira de aprendizado e desenvolvimento. Bom final de semana e nos vemos em breve. Tchau, tchau.